Muitas das questões que eu vou debater aqui com vocês certamente dialoga diretamente com a obra do Riquet, né? Muito, muito diretamente mesmo. E eu vou tentar aqui discutir o Hegel, né? Pegar assim aquelas questões que eu acho questões centrais no pensamento do Hegel, né? Sobretudo a análise que o Hegel vai ter da modernidade, certo? E em um segundo momento tentar contextualizar com vocês como é que a influência do Hegel ela vai parar na filosofia do Charles Taylor, né? Que é um filósofo que eu também trabalho, né? O Charles Taylor, eu fiz uma pesquisa, né, de pós-doutor do Charles Taylor na UFPI, né? O meu doutorado é sobre Habermas, na UFC, mas eu fiz uma pesquisa de pós-doutor sobre o Charles Taylor, e aí eu tenho trabalhado muito, Vanderlei e os demais, nessa perspectiva do Hegel, né? Tentando trabalhar o Hegel com as questões da filosofia contemporânea. E aí o Charles Taylor, digamos, é uma ponte para o que eu estou debatendo na filosofia contemporânea, né? Que são as questões relacionadas à subjetividade, à modernidade, né? Ao secularismo, à religião, que são questões que também estão diretamente na obra do Riquet, né? Em algumas obras do Riquet, sobretudo o percurso do reconhecimento, né? E o si mesmo como outro, né? Eu creio que no Riquet essas duas obras estão dialogando diretamente com as questões que eu também estou debatendo agora, né? Como professor da UFPB, no grupo de pesquisa daqui também. E, enfim, né? E aí eu vou, então, fazer uma pequena explanação sobre esse tema e em seguida a gente pode abrir para um bate-papo, certo? Então, gente, o Hegel é um daqueles filósofos, né, que eu gosto muito, cito muito uma, uma passagem do Habermas, né? O Habermas, no livro O Discurso Filosófico da Modernidade, o Habermas ele tem uma colocação que eu gosto muito sobre o Hegel, que o Habermas diz assim, o Habermas diz que o Hegel não é o primeiro filósofo moderno, mas o Hegel é o primeiro filósofo que considerou a modernidade como uma questão, certo? Ou seja, o Hegel não é o primeiro filósofo moderno, mas é o primeiro filósofo que refletiu acerca da modernidade como uma questão fundamental. O que significa a modernidade para os homens? Qual foi o impacto que a modernidade teve na vida dos homens? Então, o Hegel é um filósofo que ele sempre está debatendo, né, o impacto que essa modernidade teve na vida dos homens, né? E, e é interessante porque o Hegel vai se utilizar toda de uma metodologia, né? Vai dialogar muito, como vocês sabem, com a própria história da filosofia. O Hegel faz, né, de uma certa forma, uma história da filosofia. Ele vai discutindo a filosofia, mas passando pelo próprio caminhar, né, das ideias filosóficas. Como essas ideias filosóficas elas foram gestadas ao longo dos tempos, né? E o impacto, especificamente para mim, o impacto que a modernidade teve né? Nas questões do reconhecimento, nas questões do indivíduo, nas questões da subjetividade, né? E, enfim, e o Hegel, várias das suas obras, primeiro ele vai fazer aquele diagnóstico, né? Que também vai estar presente nas reflexões do Riquet, e o que significa o homem ter habitado uma polis, no sentido dos gregos. Né? Como a gente sabe, os gregos trabalhavam com uma concepção de vida, com uma concepção de mundo bem diferente da modernidade, onde a política, por exemplo, no sentido aristotélico, a política não era um mero contrato social, como depois surgiu na modernidade, mas a política era um próprio modo de vida, no sentido de Aristóteles. E a nossa vivência, né, a constituição, o que a gente chama de subjetividade, a nossa constituição, ela estava, de uma certa forma, colada na própria ideia de polis. Ou seja, é impossível para um homem antigo a gente falar de uma subjetividade no sentido moderno. Quer dizer, toda a nossa identidade para os antigos, ela estava colada no mundo grego. Né? Colada no mundo grego. E aí o Hegel faz todo, na sua obra, ele vai fazer essa contextualização histórica,
né? Sobretudo um diálogo muito grande com Aristóteles, né? Quer dizer, todo o que a gente chama de identidade, o que a gente chama de personalidade, o que a gente chama de subjetividade, ela estava colada na própria ideia de um pertencimento de um bem, de um pertencimento de uma coletividade, de um pertencimento de uma comunidade, né? Que vai ser um tema muito forte também que vai aparecer no Taylor, né? Então, de certa forma, o mundo antigo, seja em Platão, na questão do bem, ou seja, Aristóteles na questão da política, mas a gente sabe que para o grego a nossa identidade, ela estava, de uma certa forma, ela estava completamente ligada, relacionada com a noção de um todo abrangente. Falar de subjetividade, falar de identidade, ela falar da nossa relação com alguma concepção mais abrangente de ser, mais abrangente de vida, mais abrangente de bem, certo? Entretanto, o Hegel ele começa a observar na própria história da filosofia que essas mudanças que ocorrem na história da filosofia, elas não são mudanças de uma hora para outra. Você tem uma gestação dessas ideias filosóficas. Né? E o próprio Hegel observava, como também o Taylor vai chamar essa atenção, como ali na Grécia Antiga, já sobretudo com Sócrates, né? E também com os sofistas, a gente tinha um primeiro, digamos assim, uma primeira semente, um primeiro nascimento do que viria a ser a subjetividade moderna, ou o que a gente chama de indivíduo moderno. Né? Quando Sócrates desafia as leis, né, da polis, e Sócrates é condenado, o Hegel vai dizer que ali você já tinha uma primeira sementezinha do que seria o indivíduo reflexivo da modernidade. Né? Quando Sócrates questiona as leis, né, da cidade, quando Sócrates é condenado à morte, você tem já uma pequena semente do que seria a própria ideia de indivíduo reflexivo que vai ter na modernidade, ou seja, um sujeito que ele, de uma certa forma, ele já está se descolando do seu contexto, da sua comunidade, está refletindo sobre aquele contexto, está refletindo sobre aquela comunidade. Também os sofistas, né, com aquela famosa frase de Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são, das que não são como não são. Ali você também já tem, segundo Hegel, um primeiro indício do que seria esse indivíduo reflexivo. Né? Entretanto, a sociedade grega ainda não tinha condições históricas e culturais de emergência dessa subjetividade moderna que vai acontecer, né? Séculos depois, um tempo depois. Mas ali você já tem para o Hegel o nascimento de uma consciência reflexiva. O nascimento de uma consciência reflexiva que essa consciência reflexiva, Vanderlei e os demais, ela tem todo um desabrochar na história da filosofia. Né? O próprio Taylor, como bom hegeliano, ele vai mostrar, por exemplo, em um livro chamado As Fontes do Self, que eu também indico para todo mundo, né? Que o Taylor também, no sentido hegeliano, ele vai trabalhar a constituição da subjetividade moderna. O próprio Taylor vai seguir esse caminho do Hegel, né? E o Taylor, por exemplo, ele vai colocar, ele diz que Santo Agostinho representava, digamos assim, a ponte, né, o elo entre o mundo antigo e o mundo moderno. Ou seja, o Taylor vai afirmar que o Santo Agostinho, por exemplo, era o elo entre Platão, né, e Descartes, entre o mundo antigo e o mundo moderno, entre aquela noção abrangente, né, de bem, onde a nossa identidade ela estava diretamente relacionada, como nos antigos gregos, e o que ela vai vir depois com Descartes, né? Com o penso logo existe do Descartes, com a ideia de um eu cartesiano, de um eu puro, de uma consciência pura, de uma consciência que ela está a priori da comunidade. E nesse sentido, o Hegel vai trabalhando todo o desabrochar da história da subjetividade moderna. Né? Então, por exemplo, em Santo Agostinho, a gente observa um elo, né? Como também vai chamar a atenção o Taylor, ou seja, quando o Agostinho coloca, por exemplo, o problema do livre-arbítrio, né? A questão da interioridade, o Taylor, no sentido hegeliano, ele já vai dizer, olha, em Agostinho você tem já o nascimento dessa interioridade
moderna também. Você tem uma ponte, de fato. Quando Agostinho começa a se perguntar a questionar a questão do livre-arbítrio, né? A questão vai aparecer já uma interioridade. Entretanto, essa interioridade de Santo Agostinho ainda não é também a interioridade moderna. Então, notem que você tem todo o sentido hegeliano um desabrochar dessa consciência, né? Quer dizer, o mundo antigo, ele vai deixando, né? Essa é a marca do Hegel, o mundo antigo, ele vai deixando de existir e o mundo novo começa a nascer. E nisso, toda a constituição do que a gente chama de identidade humana, de subjetividade, ela também vai acompanhando esse passar do tempo histórico, esse passar do tempo filosófico. Então, o mundo deixa de existir, o mundo nasce, e você tem também essas transições, né? E essas transições, elas nunca são transições pacíficas, né? Calmas, no sentido hegeliano. Elas sempre instauram um mal-estar muito grande, né? Uma contradição muito grande. Que é um tema básico da obra do Hegel, né? Essas passagens, elas do tempo, elas estão imersas em um conflito, elas estão imersas em contradições, né? E vai instaurando o mal-estar. E aí, em Agostinho, você tem, de fato, essa ponte, né, essa passagem de um mundo antigo para o mundo moderno. Né? Entretanto, essa interioridade que a gente observa em Santo Agostinho, ela ainda seria uma interioridade ligada a um bem, né? Ligada a Deus. Então, ainda não é aquela interioridade completamente moderna, é uma interioridade que ela existe, mas que ela ainda mergulha em si mesma para alcançar o absoluto, para alcançar o bem, para alcançar Deus. Mas o Hegel, né, e isso Taylor também vai chamar a atenção, você já tem aqui essa interioridade. Quer dizer, notem que ela já está um pouco, começa a aparecer em Sócrates, né, começa a aparecer nos sofistas, tem uma transição em Santo Agostinho, né, e ela vai se constituir como subjetividade, como a gente conhece hoje, a partir de Descartes, a partir do eu cartesiano, a partir da consciência, certo? E aí, como falei no início da minha fala, essa constituição da modernidade, em que o Habermas vai dizer que Hegel não é o primeiro filósofo moderno, mas é o primeiro filósofo que considera a modernidade como, de fato, uma questão. Né? O que significa esse eu moderno? O que significa essa subjetividade como a gente a conhece hoje em dia? Né? Então, isso vai ser um tema hegeliano que ele vai ter reverberações na estética, né? Na política, na ética, na própria filosofia da religião, certo? Então, Hegel, como um filósofo sistemático, todo esse modo de fazer filosofia, historicamente falando, filosoficamente falando, ele vai ter reverberações em todos os campos da filosofia. Filosofia da religião, na ética, na política, né? Na estética. Né? Então, aprender o pensamento do Hegel é também a gente tentar abrir portas em vários campos da filosofia. Né? Como uma filosofia sistemática, quando a gente entende o que o Hegel está discutindo dentro dessa modernidade, a gente consegue entrar em vários campos da filosofia, mas interligando essas questões, mostrando como o pensamento hegeliano ele é de fato sistemático, né? E o Hegel vai ter sempre essa base histórica, né, no desenvolvimento das ideias. E é interessante que o Hegel vai dizer o quê, então? Só a modernidade foi capaz agora de fato, corporificar uma noção de indivíduo, como a gente conhece hoje. Certo? Apesar de estar ali um pouquinho ansimente em Sócrates, nos sofistas, tem uma transição de fato em Agostinho, é a modernidade a partir de Descartes, sobretudo Kant, né? Que é um fator também que o Paul Ricoeur vai chamar a atenção. A gente passa de fato a se enxergar do mundo e a se constituir do mundo com outro olhar, agora com um olhar moderno, com um olhar de indivíduo. E ser um indivíduo na modernidade significa o quê? Ser um indivíduo autossuficiente, ser um indivíduo em que a originalidade agora não é mais uma noção abrangente de bem, não é mais aquela polis grega, mas falar em originalidade do sujeito é agora o quê? Você tem uma constituição a priori
do sujeito. Você tem agora um indivíduo que ele é livre, você tem uma interioridade que, de fato, ela é pura, que ela é originária. Então, por exemplo, se a gente vai falar de filosofia política, não é por acaso que é na modernidade que vai nascer o quê? A ideia de um contrato social. A política para os modernos é um contrato social. Ela não é mais a política no sentido de uma polis grega. Aquilo foi perdido. Né? Aquilo foi perdido, aquilo foi deixado para trás. E a modernidade, como a época da subjetividade, a modernidade como a época do indivíduo, a política agora passa a ser um contrato. Então, notem como a gente fala de política, agora fala da política de um contrato. Em Hobbes, em Locke, né? Em Rousseau, em Kant, você sempre tem agora a dimensão de um indivíduo. Esse indivíduo é a originalidade. Este indivíduo agora é autossuficiente. Esse indivíduo passa a ser, digamos assim, a categoria fundante, a categoria fundamental. Descartes, por exemplo, vai buscar uma fundamentação agora do conhecimento, mas a partir do sujeito. Kant, como vocês sabem, Kant vai falar o quê? Da autonomia do indivíduo, da autonomia da vontade, né? A noção de direitos humanos, por exemplo, a noção de que o homem tem um valor inegociável enquanto tal. Então, notem que a modernidade vai ser essa época da ênfase, né? Da ênfase no indivíduo, na ênfase na autonomia do pensamento, da subjetividade, do pensamento humano, do pensamento do indivíduo. A própria noção de autonomia humana, da autonomia moderna, ela vai nascer também aqui, sobretudo com Kant. Então, note que a modernidade é essa época que vai fortalecer essa noção de que a gente chama de indivíduo. Isso na ética, na estética, na política. E o Hegel está pensando essas categorias de uma forma sistemática, histórica e filosoficamente falando. Entretanto, o Hegel ele vai sempre utilizando como método de análise, né, a nossa conhecida dialética, né, a nossa conhecida dialética, que é a dialética, apesar de ser muito um conceito muito falado, digamos assim, mas nem todo mundo entende o que de fato Hegel está falando de dialética, certo? Entretanto, o que o Hegel começa a, 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 a chamar a atenção? Quer dizer, um lado daquela polis grega, um lado daquele mundo antigo, um lado daquela concepção que os antigos tinham, isso foi perdido na modernidade. Então, quando a modernidade instala a categoria do indivíduo, ela coloca a categoria da subjetividade moderna no centro das questões, Hegel vai dizer que algo também foi perdido ali nos antigos gregos. Ou seja, os antigos gregos tinham uma noção de comunidade, né? Aquilo que vai aparecer no Hegel como a partir do conceito de eticidade, né? Os gregos trabalhavam com uma ideia de eticidade, com a ideia de pertencimento, com a ideia de, de ligação com o todo, de um pertencimento a um bem, a uma coletividade, em que isso foi perdido nos modernos. Ou seja, quando a modernidade inaugura, de fato, essa concepção mais abrangente, essa concepção mais forte de indivíduo, né, de autonomia do sujeito, algo também se perdeu. Algo também se perdeu no mundo antigo. Quer dizer, aquela eticidade, aqueles vínculos de solidariedade, né, aquela noção mais abrangente de vida, no sentido aristotélico, por exemplo, aquilo foi perdido, aquilo foi deixado para trás. E o Hegel vai mostrar, em todo o seu percurso filosófico histórico, que não se trata também, vejam só, não se trata de uma volta ao mundo antigo, não se trata de uma volta àquela sociedade grega antiga, porque historicamente é impossível a gente voltar ao tempo antigo, né, ao tempo histórico. Agora, se trata, pessoal, se trata no sentido hegeliano, por que o Hegel faz isso? É como se, a gente fala muito em psicanálise, né, é como se o Hegel estivesse fazendo um tipo de, uh, de uma análise da história da subjetividade, não no sentido de voltarmos ao tempo anterior, mas no sentido da gente, nós precisamos voltar a refletir o que era o homem antigo, né, para pensarmos, então, as possibilidades, as potencialidades do homem moderno
e também a sua crítica. Então é como se o Hegel fizesse um tipo ele vai fazer um tipo de elaboração. O Hegel quer pensar o passado, não pensar o passado para contar simplesmente a história, não se trata disso, mas o Hegel quer refletir o passado no sentido de uma elaboração, no sentido até da psicanálise mesmo, né? O Hegel quer voltar ao passado para fazer uma elaboração, ou seja, a gente volta ao passado, a gente pensa sobre o passado para elaborar o tempo presente, para dizer quais são essas potencialidades, mas também o que é objeto de crítica. Então, a filosofia hegeliana é sempre uma elaboração, quer dizer, a história está presente na filosofia do Hegel, mas não a história no sentido de simplesmente a gente contar os fatos, mas você fazer uma elaboração disso. Então, quando o Hegel faz essa elaboração da sociedade grega antiga, ele está dizendo que, olha, será que algo na modernidade não se perdeu com essa fundamentação, com essa centralidade total do indivíduo na ideia de subjetividade? Será que aquilo que os gregos falavam, né, que ele vai chamar de eticidade, será que os vínculos de solidariedade, será que os vínculos, né, comunitários, será que toda essa ideia que também ela é fundamental na nossa formação, será que isso não merece, de uma certa forma, ser recuperado? Ou seja, não significa voltarmos atrás, mas a gente elabora isso para pensarmos outras possibilidades, certo? Mas, ao mesmo tempo, o Hegel está o quê? Ele é um filósofo, digamos assim. O Hegel é um filósofo moderno, mas que ele está pensando criticamente a própria modernidade. Ele está pensando dialeticamente a própria modernidade, certo? Por outro lado, não se trata de negar a modernidade, muito pelo contrário. Esse método da dialética hegeliana é sempre, como os autores enfatizam, é sempre um supra-assumir. Ou seja, eu nego para afirmar e eu afirmo negando. Ou seja, eu nego a modernidade para afirmar a modernidade, mas para afirmar a modernidade no sentido dialético, certo? Como eu afirmo também para poder negar. Então, a dialética é sempre hegeliana, é sempre uma análise a partir do que ele vai chamar de um supra-assumir das categorias. Quer dizer, eu louvo a modernidade, o Hegel é um filósofo moderno, eu louvo a modernidade porque é também a modernidade, vai dizer Hegel, e aqui o Hegel faz um elogio apesar do Hegel ser crítico ao Kant, mas ele também vai fazer um elogio a Kant, porque só a modernidade tornou possível um sujeito reflexivo. Quer dizer, um sujeito que ele também se descola do objeto, se descola do mundo, para pensar criticamente esse objeto, para pensar criticamente o mundo, no sentido mesmo de Kant, no sentido de uma reflexão. Quer dizer, só a modernidade tornou capaz esse sujeito reflexivo, certo? Por um outro lado, e aqui vem a dialética e a riqueza do pensamento do Hegel. Por um outro lado, esse sujeito reflexivo, esse sujeito que ele consegue se despregar da comunidade, do contexto, da sua religião e problematizar isso, né, esse sujeito reflexivo, por um outro lado, a existência dele enquanto tal, ela é muito pobre, vai dizer Hegel. Por quê? Porque fazendo essa elaboração com o mundo antigo, ele vai dizer, será que não há outras instâncias que elas também são fundamentais na nossa Constituição? Então você sempre tem uma tensão entre louvar a modernidade, mas também ser crítico dela, entendem? Você tem uma tensão. Quer dizer, o Hegel, no sentido até, lembra um pouco o Riquet, nesse sentido, o Hegel está pensando Kant, mas ao mesmo tempo contra Kant e com Kant. Quer dizer, você tem uma modernidade reflexiva. Eu louvo esse indivíduo, eu louvo esse sentido de autonomia moderna, porque é essa autonomia moderna que me proporcionou a crítica, em que o indivíduo antigo, seja na época dos gregos, seja na época medieval, como ele estava colado a essa noção abrangente de bem, essa noção abrangente de ser, sociedades antigas não proporcionavam esse indivíduo reflexivo, ao contrário das sociedades modernas. Sociedades modernas são sociedades reflexivas. Você tem agora essa noção de sujeito, né? Essa noção de autonomia moderna, e ela é bem diferente do sentido antigo. No entanto, como falei antes, no Hegel, essa autonomia moderna ela é, ao mesmo tempo, insuficiente, porque ela está centralizando
a categoria do indivíduo e da subjetividade descolada do sentido abrangente da vida, que para o Hegel ela é também fundamental, ou seja, como conciliar a autonomia do indivíduo moderno, ao mesmo tempo reconfigurar esse indivíduo moderno dentro de uma noção abrangente de vida, dentro daquilo que ele vai chamar de eticidade. Esse é o grande desafio que o Hegel ele está pensando, certo? E aí é interessante que, e aí entra, por exemplo, um tema muito clássico no Hegel, que é o tema do reconhecimento, que vai ser um tema que vai ser, digamos, também um tema chefe também na filosofia contemporânea, né? Sobretudo além do Riquet, também Axel Honneth, né? Vai se dedicar muito ao tema do reconhecimento, que é um tema hegeliano, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui. Sobretudo na fenomenologia do espírito, né, que vai aparecer toda a dialética, né, do senhor e do escravo, em que o Hegel, nesse espírito de pensar a modernidade dialeticamente, o Hegel está enfatizando que o quê? Enfatizando que justamente isso que eu falava agora há pouco, que essa noção de indivíduo moderno, ela precisa ser reconfigurada. Ou seja, o indivíduo, ele deseja também, vai dizer Hegel, na fenomenologia, ele deseja também ser reconhecido. Quer dizer, você tem uma existência física, né? Você tem uma existência depois da própria consciência, mas essa existência da própria consciência em si mesma, ela ainda é muito pobre no sentido hegeliano. Ou seja, a nossa consciência, ela também deseja ser reconhecida. E o Hegel vai dizer que o nosso desejo também deseja ser reconhecido por uma outra consciência. Então, note que sempre no Hegel ele está tentando reconfigurar esse princípio dessa autonomia moderna com alguma noção abrangente de um todo. Né? E a própria ideia do reconhecimento, ela vai ser o Hegel vai tentar reconfigurar essa noção de autonomia moderna, mas agora a partir do reconhecimento. Ou seja, o Hegel aqui ele está dialogando com os antigos gregos. Quer dizer, o problema é que o Hegel vai colocar o quê? Os antigos gregos não a noção de sociedade os antigos gregos ainda não impossibilitava essa noção de sujeito autônomo moderno. A modernidade, ao contrário, trabalha com essa noção de autonomia moderna, mas ela pensa o indivíduo moderno, o indivíduo reflexivo enquanto tal. E o Hegel está tentando o quê? Ele tensiona essa noção de indivíduo moderno com o mundo antigo. E aí a categoria do reconhecimento é uma categoria que ele tem uma influência lá do mundo antigo. O Hegel está colocando aqui o quê? Ora, essa autonomia moderna, a autonomia enquanto do indivíduo enquanto tal, ela ainda é muito pobre se ela não for rearticulada com o outro. Eu dependo do outro também para me formar. Uma consciência, vai dizer Hegel, ela precisa de uma outra consciência. Eu preciso do outro que me nega e, ao mesmo tempo, me afirma. Eu preciso do outro para formar, vai dizer Hegel, para formar minha própria consciência. Essa ideia inicial da modernidade, ela vai ser considerada uma ideia muito, como se diz na filosofia contemporânea, uma ideia muito solipsista, autossuficiente do sujeito. E o Hegel está colocando que essa consciência ela precisa dar o salto fora dela para encontrar o outro. Nesse encontro com o outro é que eu, de fato, me formo enquanto indivíduo. Aqui o Hegel está tensionando o mundo antigo, a categoria da polis, a categoria de comunidade, né, e está colocando aqui a categoria do indivíduo moderno. Quer dizer, não se trata, como falei no início, nem uma volta aos tempos antigos, já que o mundo antigo não colocava essa questão da singularidade do indivíduo reflexivo, da modernidade. Por outro lado, não se trata puramente da gente louvar o indivíduo moderno enquanto tal, porque esse indivíduo moderno ele também tem carências. E aí o Hegel está sempre tensionando, quer dizer, algo que se perdeu e algo que a gente ainda pode pensar reconfigurar esse indivíduo.
E toda essa discussão, ela vai aparecer na política, ela vai aparecer na ética, ela está na filosofia da religião, né? Ela está na filosofia da religião. Por exemplo, como é que ela está na filosofia da religião? O Hegel, por exemplo, ele vai considerar o cristianismo como a mais racional das religiões. Por quê? O Hegel interpreta a vinda de Cristo como... O Hegel achava que Cristo era um exemplo de indivíduo dialético, que ele estava afirmando, porque o Hegel achava que quando Deus, né, quando na teologia Deus aparece na forma de Cristo, né, o Hegel achava que o cristianismo aí estava resolvendo estava reconciliando a questão de um espírito, a questão de um ser, com a questão do indivíduo moderno. Então, Cristo, ao mesmo tempo, é um indivíduo, uma subjetividade moderna, mas essa subjetividade moderna, como falei antes, ela também precisa de uma outra reconfiguração. Né? E o Hegel considerava que a vinda de Cristo seria a reconfiguração de um tipo de subjetividade moderna com um todo mais abrangente. Quer dizer, Cristo é a subjetividade humana, mas não apenas a subjetividade humana. Cristo também estaria ligado a uma noção mais abrangente que seria Deus, ou o próprio Espírito. Do mesmo modo, esse Espírito, ele em si só, ele não basta, ele também precisa ser reconfigurado na forma humana. Então, notem que todo esse pensamento do Hegel, que ele está tensionando a modernidade com o mundo antigo, quer dizer, ele vai aparecer em todo momento da filosofia hegeliana, seja, como falei, na ética, na estética, na política, na própria teologia. Então, dentro da teologia, o Hegel também está fazendo essa reflexão. Quer dizer, a subjetividade humana, ela é insuficiente quando ela fica nela mesma. Estão entendendo? Ela precisa ser reconfigurada com a noção mais abrangente de ser, com a noção mais abrangente de comunidade. Então, não se trata nem de uma apologia do mundo antigo, insisto muito nisso, porque a dialética hegeliana ela é rica por causa disso. Não se trata de uma pura nostalgia de um tempo antigo, né? E não se trata ao mesmo tempo de você simplesmente louvar a modernidade, porque a modernidade também tem suas contradições e tem seus problemas. Então, o Hegel sempre está tensionando, quer dizer, ele afirma a modernidade para negar a modernidade, porque a modernidade é insuficiente, mas ele nega a modernidade ao mesmo tempo que afirma ela, né? Afirma também a singularidade e do indivíduo reflexivo da modernidade. E é nesse sentido que a filosofia hegeliana ela é muito rica, porque a filosofia hegeliana ela sempre está tensionando esses momentos de ruptura, esses momentos de passagem, né? E é no sentido realmente da gente pensar Hegel a partir de Kant e pensar Kant a partir de Hegel, já que a gente sempre está tensionando na, na filosofia hegeliana, né? E é esse arcabouço teórico do Hegel, né, que vai aparecer muito forte na filosofia contemporânea, seja em Ricoeur, seja em Axel Honneth, e seja no filósofo que eu trabalho também, que é o Charles Taylor. Então, por exemplo, como é que isso está aparecendo na filosofia contemporânea? Vai aparecer a partir das temáticas do reconhecimento, né? Quando o Axel Honneth vai também, né, aquele famoso livro dele, A Luta por Reconhecimento, o Axel Honneth vai também problematizar essa noção inicial da modernidade como insuficiente. Quer dizer, o indivíduo ele precisa também de outras instâncias para se formar enquanto indivíduo autônomo. É insuficiente esse princípio da autonomia do indivíduo enquanto tal, da consciência enquanto tal. Esse indivíduo precisa ser reconfigurado a partir da sua reelaboração, a partir de uma nova configuração do indivíduo com as outras instâncias. Né? A luta por reconhecimento que o Honneth vai colocar é essa tradução dessa problemática hegeliana. Quer dizer, é preciso pensar a autonomia do indivíduo, a autonomia moderna, mas a partir de uma nova perspectiva. Né? Isso vai aparecer também no Charles Taylor, sobretudo quando o Charles Taylor, inspirado no Hegel, né, ele vai trabalhar o que ele vai chamar da busca desse sujeito
por uma outra possibilidade de ser reconhecido. Quer dizer, o Charles Taylor ele é tido como um filósofo comunitarista, né? Mas comunitarista em que sentido? O Charles Taylor, como um bom hegeliano, ele está colocando que, olha, esse indivíduo, enquanto tal, ele precisa ser localizado, digamos assim, em outras instâncias. E aí o Taylor vai colocar como a ideia da comunidade ela ainda precisa ser reelaborada nos tempos contemporâneos. E isso ele vai ser completamente influenciado pela análise hegeliana. Quer dizer, o Taylor, assim como o Hegel, ele vai fazer uma análise crítica e dialética da modernidade, ele vai fazer uma análise de que esse sentido da autonomia moderna ela é insuficiente se ela não for trabalhada em outras instâncias. E no caso do Charles Taylor, ele vai colocar todo o peso que a ideia de comunidade vai ter na formação do indivíduo. Né? Não é por acaso que o Taylor, na filosofia contemporânea, ele é colocado dentro do lado dos comunitaristas. Né? Apesar do termo comunitarista ser muito amplo, porque há também muita diversidade entre os comunitaristas, mas o Taylor vai fazer toda uma crítica ao liberalismo, por exemplo, baseado no Hegel. Né? Vai fazer uma crítica a essa noção de indivíduo moderno, essa noção de indivíduo autossuficiente. E o Taylor vai colocar o papel, por exemplo, que as tradições, que as culturas, né, que a comunidade vai ter na formação dessa individualidade. Ou seja, aqui há uma forte crítica à noção de autonomia do liberalismo político no Taylor. E aí isso o Taylor vai pegar lá de todo esse arcabouço teórico da filosofia hegeliana. E aí vai abrir, por exemplo, para a gente pensar a questão da secularização do Estado. Né? O Hegel vai ter toda uma reflexão também acerca da Revolução Francesa. Né? O que significou a Revolução Francesa como um acontecimento moderno? E aí o Hegel também vai pensar dialeticamente esse acontecimento da Revolução Francesa, também no sentido que eu enfatizava agora há pouco. Ora, o que há de positivo na Revolução Francesa, e o que há também de negativo no sentido o que se perdeu com a Revolução Francesa e como os princípios da Revolução Francesa precisam ser agora reconfigurados a partir de uma ideia mais ampla de comunidade, de pertencimento, de reconhecimento. Então, o foco aqui é sempre uma reelaboração deste indivíduo moderno. Quer dizer, pensar dialeticamente este indivíduo moderno. E aí, lembrando o que eu falei no início, não é por acaso que o Habermas vai considerar Hegel. Hegel não é o primeiro filósofo moderno, mas é o primeiro filósofo que considera a modernidade uma questão. Então, note como o peso que essa modernidade ela vai ter nas questões da filosofia, seja na teologia, seja na estética, né, como falei, na ética, na política. E o Charles Taylor, como bom hegeliano, ele também está trazendo todo esse arcabouço, né, esse arcabouço hegeliano para pensar as questões do tempo, né, as questões da filosofia contemporânea. E não é por acaso que o Taylor, né, inspirado no Hegel, vai inclusive tentar propor uma nova leitura do que ele chama de era secular. O Taylor vai tentar, então, reconfigurar esse indivíduo com as tradições, com a noção mais rica de comunidade, e mostrar que outras instâncias também são fundamentais nessa reelaboração do indivíduo. Mostrar, como diria o Taylor, que há outros imaginários sociais que nos formam, né, que são mais ricos e também são igualmente fundamentais do que a mera noção de um indivíduo autônomo, como é na modernidade. Né? Então, o Charles Taylor, um filósofo canadense, ele vai filosofar as questões do tempo presente, mas inspirado em toda essa reflexão que eu mostrava para vocês, que o Hegel vai ter. Que o Hegel vai ter nessa luta por redefinir este indivíduo moderno. O que é, afinal, este indivíduo moderno? Como a gente tem que elaborar isso? Então, se a gente pensa, por exemplo, nos temas atuais da tecnologia, da inteligência artificial, né? As questões do neoliberalismo, essa questão do indivíduo, né? Desse indivíduo solipsista, quer dizer, é sempre um indivíduo, como vai lembrar a psicanálise, que ele é um ser de falta, quer dizer, existe sempre algo que está faltando, né?
Existe sempre um ser que está faltando e que a gente precisa reconfigurar, redesenhar este indivíduo moderno. Então, isso é um tema hegeliano, e é por isso que a filosofia do Hegel ela é tão rica. Ela ajuda a gente a pensar dialeticamente os temas, a pensar dialeticamente as questões da filosofia contemporânea. Eu acho que o Hegel é sempre um tipo de filosofia que ela é muito rica, porque ela sai às vezes, desse simplismo, né? Ou a gente cai numa nostalgia, né? Ou a gente, né? Vamos voltar aos tempos antigos, para lá, porque o tempo antigo era bom, mas também não cai num otimismo ingênuo dos tempos modernos. Quer dizer, a modernidade ela é valiosa, ela tem que ser defendida, mas ela também há contradições. Então, como a gente pensar essas questões que o Hegel está colocando, mas a partir do tempo presente? Nem louvar o tempo presente, nem simplesmente descartá-lo, mas pensar dialeticamente a partir das contradições, as questões, né, que o Hegel está colocando, né? Então, assim, em linhas gerais, eu acho que entender esse percurso hegeliano ele se torna então fundamental para a gente encarar as questões, né? E seja a partir do próprio Taylor, né? Seja a partir do Axel Honneth, seja a partir do McIntyre, né? Que também vai trabalhar muito dessas questões, seja a partir do próprio Ricoeur, Habermas. Então, todo esse arcabouço da filosofia contemporânea, ela tá sempre navegando nessas questões hegelianas, né? E a gente entender o modo como o Hegel está pensando nessas questões, eu acho que ela é primordial para a gente pensar o tempo presente, né?